Então hoje nós estamos com o RH, mas não é uma realidade de todo o nosso setor. E a gente, infelizmente, é muito comparado com os outros setores, que são os setores da indústria, que já são mais desenvolvidos nesse ato, né? Nesse desenvolvimento do pessoal. Quanto que você, líder, alinha a expectativa? No momento 1, que você mostra essa jornada, né? Que você facilita para que esses pontos de contato das jornadas seja coerente com a cultura que a gente está colocando na empresa. Eu acho que na construção civil, a maior dificuldade é o que você falou, é a pluralidade que nós temos de pessoas. No canteiro, sim. Então a gente tem desde o engenheiro sênior, o engenheiro residente, o estagiário, técnico de edificações, o comprador, o auxiliar, o encarregado, o mestre de obras e tal. Então é muito difícil você falar a mesma linguagem com todos eles. É muito difícil. Olá, bem-vindos a mais um Papo de Engenharia. Eu sou o Vladimir Rodrigues, engenheiro civil, diretor da Rodrigues Engenharia. Alexandre Oliveira, como sempre, está aqui, engenheiro civil, diretor técnico da India. E hoje, mais uma vez, com mais um convidado de baita relevância. E dessa vez eu diria que não só para o mercado da engenharia e da construção, eu acho que para todos os mercados, inclusive social. Nós estamos hoje aqui com a Carolina Caldeira, ela é psicóloga, ela é gerente de talentos da Rocontec. Bem-vinda. Muito obrigada. Bem-vinda, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer. Carol, nós vamos cutucar você aqui nos nossos desafios da construção civil pela visão do RH. A gente tem comentado, o nosso mercado passou por uma evolução e muitos esquecem, né? Nós éramos um mercado que mesmo as grandes empresas, elas tinham só um contador, então era o departamento de contabilidade, depois evoluiu um departamento de RH, e hoje nós estamos, nem o RH, antes do RH tinha o DP. Então hoje nós estamos com o RH, mas não é uma realidade de todo o nosso setor. E a gente, infelizmente, é muito comparado com os outros setores, que são os setores da indústria, que já são mais desenvolvidos nesse ato, né? Nesse desenvolvimento do pessoal, de trabalhar mais, e nossa transição, né? As obras têm começo, meio e fim, as outras empresas não têm fim, então é uma continuidade, são alguns desafios. Nós estamos com o desafio do conflito das gerações, né? Eu via aprendendo, né, o baby boomers de 60 a 78 anos, mais ou menos, o pessoal está aqui, geração X de 44 a 59, a geração Y, que são os milênios, né, de 28 a 43, a geração Z, que por acaso os três têm filhos nessa geração, que está dos 12 aos 27 anos, e a geração alfa, que são os nascidos entre 2010 e provavelmente até 2025. Eu brinco que é alfa porque deu ruim, vai começar tudo de novo. A gente tem alguns pontos, né? 6 pontos do líder, né? Que fortalece o vínculo com o time. Então, demonstrar empatia e compreensão. Primeiro você tem que entender para depois ser entendido. Já é um conflito de gerações aí. Porque a gente, nós somos criados, né? Pelo menos eu fui criado de outra forma. Estabelecer comunicação clara e transparente, você faz incentivar sempre a troca aberta, mas essa troca aberta também é outro conflito, que a gente aprendeu que a natureza é sábia, ela deu 2 ouvidos e uma boca só, então quanto mais novo, fala menos e ouve mais, e hoje em dia eles parecem que têm 2 bocas e nenhum ouvido. Tem ouvido, mas só para usar o fone. Seletivo. Trabalho em equipe, reconhecimento e valorização. Então, o líder tem que enfatizar muito isso.
E às vezes a gente cai no erro de enfatizar demais, né? E nós estamos numa geração com aquela proteção que a gente comentou, né? A bolha. Então ele não pode ser repreendido, ele não pode ser pressionado. Como que a gente lidera isso em empresas que trabalham 100% sob pressão? Pressão de prazo, pressão de custos, né? Nós em outros episódios comentamos sobre a quantidade de empresas, o percentual é absurdo de empresas que estão fora do prazo e fora do custo, mais de 70% nos dois casos. Seja um líder inspirador, isso para você inspirar, você tem que também ser reconhecido. E o pessoal esquece de reconhecer o líder, né? Então o líder não é sua obrigação. Fica algo difícil, né? Esteja aberto a feedbacks. Isso daí eu acho, colocar o líder aberto a feedback, eu acho que é uma via de duas mãos, né? Que hoje a gente tem esse conflito. Daí eu ouvi essa máxima que eu escutei, né? O jovem só quer ser visto, ouvido e respeitado. E por acaso, eu também quero a mesma coisa. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Então, serem proativos, ter um objetivo em mente, um propósito. Esse eu gosto bastante desse propósito, que é a parte, está muito ligada da empresa demonstrar o propósito. Eu acho que as empresas têm trabalhado bastante isso, né? Eu fiz o curso na Fundação Dom Cabral, eles falaram muito sobre isso, e teve um livro que eu adotei lá na empresa, que é o Capitalismo Consciente. E daí tem muito essa ideia de você demonstrar o propósito da sua empresa para o jovem, para ele entender e ele ter aquela sensação de pertencimento, né? Então, acho interessante. Pensar como uma lógica do ganha-ganha. Também, nesse capitalismo consciente, ele fala do ganha-ganha-ganha. Então, eu ganho, você ganha, e a sociedade no todo, e daí a gente engloba o nosso cliente final, tem o ganho. Então, eu acho mais interessante esse ganha-ganha-ganha do que o ganha-ganha. Buscar entender antes de ser entendido. Então, isso eu achei interessante, porque vai no contraponto do líder, né? Esse daqui para o profissional. E eu acho que falta bastante isso. Entender, né? Respeitar a outra geração, respeitar a experiência do outro, né? O outro tem cabelo branco, não é porque o tempo passou só, ele, sabe, ele ganhou muito aquilo. Criar uma sinergia que é o pertencimento, recalibrar quando precisar. Isso eu acho que tem muita falta nesse sentido. Eles, em vez de recalibrar, ele prefere desistir e trocar. Estou colocando aqui depois, você, pelo amor de Deus, me bate. O bem-estar muda agora, então agora a gente viveu numa busca do bem-estar e hoje eles têm a vantagem da prática do trabalho, então me dá alguma vantagem? O que isso vai ter um ganho, né? Entendendo as novas gerações, você precisa ter bem claro o propósito da empresa, como eu falei, que é bem bacana essa do capitalismo consciente, que lá na empresa a gente está procurando adotar, inclusive está no nosso código de ética, né? Então, a parte o que você consegue liderar, buscar esse propósito, definir esse propósito junto com os colaboradores. Então, lidar com os seus medos, desenvolver uma prática de atenção plena, mudar uma postura de presença, empatia e amor até no que você faz, no que você está demonstrando, né? Trabalhar só por trabalhar, não. Trabalha com o que você gosta e tenha carinho, né? Capricho. E daí tem uma boa aqui, pequenos atos de capricho refletem um grande caráter, né? A pessoa ter um capricho naquilo. Então são itens que eu queria colocar, te provocar, para a gente dar uma abertura. O Vlad, já discuti algumas coisas com ele, então o que você acha?
nos ensine. Uau, temos tempo? Com certeza. É uma boa discussão, né? Porque acho que para começar um pouco, né, dessa figura das gerações que a gente tanto fala, né? Eu acho que a empatia ela é uma via de mão dupla, porque o jovem também, né? A geração Z, o milênio, também deveria ser treinada a empatizar também com o líder, né? Porque a gente tem muito a história do bônus de ser líder, né? Sim. Mas tem um ônus absurdo de ser líder também, como tudo, né? Todas as escolhas da nossa vida impactam de alguma maneira em você, em renúncias, né? Escolhas requerem que a gente tenha algum tipo de renúncia em algum momento. Então eu vejo assim, né? Acho que o primeiro ponto da empatia e muita gente acha que é se colocar no lugar do outro. A empatia, ela é mais do que se colocar no lugar do outro, porque eu não vou realmente... Ainda que eu tenha parecido uma dor, por exemplo, você teve uma perda e eu também tive uma perda, né, como exemplo, eu jamais vou poder saber qual é a sua dor. Cada um lida de uma forma, Cada né? um sente de uma forma as dores, as questões elas são únicas, né? É por isso que todo sentimento ele é legítimo, né? Seja ele qual for, porque só você está sentindo aquilo, né? E aí eu gosto muito de uma autora que é a Brené Brown, acho que todo mundo aqui conhece um pouco, já ouviu falar, né? Que ela fala sobre os passos da empatia, e eu acho que ela é bem prática quando ela diz que o primeiro passo que você deve ter para fazer a empatia é se aproximar, né? Então, um exemplo que eu achei bem legal é seu filho pequeno caiu, ralou todo o joelho, né? E você, no auge da sua experiência, com coisas muito importantes no seu mundo do trabalho, né? Afinal de contas, você tem tomadas de decisões importantíssimas, você olha para ele e diz: ah, levanta, vai, não foi nada. Né? Tá só um ralado. Só um raladinho, né? Só um raladinho. Só que no universo daquela criança, aquele ralado é um problemaço a ser gerenciado, né? Sim. Porque aquilo é tudo que ela podia de mais doloroso ter sofrido na vida, né? E aí ela diz, bom, então você se aproxima e você diz, puxa vida, né? Deve estar doendo pra caramba. Que eu também já, um dia, ralei meu joelho, né? Então deve estar doendo pra caramba. O que eu posso fazer para te ajudar? Né? Vamos botar um gelinho, vamos passar uma aguinha. É um exemplo bobo, mas para a gente entender que a empatia, ela está do lado, ela está próxima. É ela tentar entender seus motivadores. Né? Existem várias técnicas que eu trabalho com a liderança de entender motivadores. O que será que motiva o meu time? Cada um ali no time, seja ele da geração Z, seja ele de qual geração, apesar eu não gosto muito de rotular, colocar em caixas, né? Sim. Porque eu acho que a gente, em todos os momentos da nossa vida, a gente acaba flutuando sobre Sim. essas, né, gerações, né? Tem a maturidade também, né? Maturidade, e mesmo assim a geração Z que a gente fala, né, tá apanhando aí para aprender Excel, coisas que os líderes estão enfrentando dificuldade. Mas, gente, eles não são tecnológicos? Mas não tem TikTok, ou não tem todo o trabalho o TikTok, né? E por aí vai. Então, acho que a empatia, ela começa desse lugar, da gente tirar o rótulo de que é me colocar no lugar do outro, porque isso vai ser dificílimo, e a geração que está liderando ali, né, naturalmente mais velha, em alguns cenários, em algumas empresas, acaba por tentar, né, tem, na minha visão, que se aproximar e tentar entender. E aí entender motivador, tem técnica, tem teste, dá pra gente discorrer aqui um montão sobre, mas é basicamente a gente poder entender o que te motiva. É inovação, é ideias, é criatividade, te motiva ser envolvido, às vezes o cara só quer saber o que você acha, né? O cara fala, não, eu acho que você tá perfeito. Bom, mas ele se sentiu o máximo de você ter perguntado para ele o que ele acha. Né? Então, eu vejo muito esse passo da liderança sendo realmente extremamente importante para criar ali uma coesão de time. Né? Então... Mas é difícil ter não tem um botão que vira a página, né? Que tá você foi criado dessa forma, dessa maneira, e agora você está da outra maneira. Uhum. Eu entendo que tem uma evolução, tem um aprendizado, né? Mesmo para os mais experientes tem um aprendizado, mas esse aprendizado não é de uma hora para outra. Não. E você tem que respeitar o time da outra pessoa. Então, também é nesse sentido que eu vejo que
falta um pouco do outro lado, dos liderados, essa empatia para com o líder, de entender que vamos respeitar o time dele. Ele está se esforçando, ele está tentando, mas não é fácil. Porque eu vejo uma situação, voltando na nossa criação, que você tinha isso com os avós. Porque os seus pais já tinham um nível de conhecimento e desenvolvimento maior do que os avós. Então, quando você recorria ao avô ou à avó e escutava quando eles vinham fazer uma colocação ou dar uma bronca, você respeitava porque você tinha o entendimento do que ele passou, da geração dele, de como ele foi criado, né? Isso daí eu acho que se perdeu em algum momento, né? E até falam, nós reclamamos, mas quem criou esses monstrinhos fomos nós, né? Somos, né? Porque eles não entendem. Então você tem que se colocar na posição dele, você tem que entender o lado dele. Então é isso que me cria um pouco de dificuldade. Não entendo o que você fala. Que assim, talvez, e aí era um ponto que você até trouxe que eu achei super relevante, que é assim, né? Quanto que o líder, e aí pensando nas camadas hierárquicas familiares, né? A primeira socialização que a gente tem é na família. Sim. Depois ela é a escola, depois o trabalho, por aí vai, né? Quando a gente está e você fala de um tempo, talvez, onde as hierarquias, onde a hierarquia familiar, né? Ela não era, talvez, ela não era valorizada como hierarquia, ela era respeitada. Sim. Né? Tinha um medo velado ali naquela história, naquela relação, né? Você tinha ali uma questão de controle e comando, que a gente vê muito isso transbordar no mundo organizacional. Né? Culturas patriarcais de que eu preciso te controlar, eu controlo o teu horário, eu controlo como se eu pudesse controlar alguma coisa, né? Porque é uma falsa ilusão de que a gente controla, né? Mas a gente bota ferramentas e mecanismos nessa cultura para comando e controle, porque eu não confio. Né? Aí a gente já entra numa vertente de confiança, de ambiente de confiança. Aí você tem uma falsa harmonia, enfim. Você vai criando uma série de sintomas ali, é tudo por uma situação que está velada. Por que eu estou falando isso? Porque se o líder não se coloca numa posição de vulnerabilidade, né? Quando você me diz assim, será que as pessoas também, né, os liderados não têm que ter uma paciência de ver que a pessoa está se esforçando, mas o quanto esse esforço da parte do líder tem sido compartilhado e demonstrado. Não demonstra. Né? Porque a pressão que ele sofre, que o líder sofre, as nuances do mundo corporativo, principalmente, né, que são dadas, que são impostas, na minha visão, precisam ser divididas com o time, obviamente respeitando a maturidade, a proporção daquela equipe, né? Mas saber dos desafios que estão acontecendo, por isso que numa das minhas orientações, quando eu converso seja na minha empresa lá nos executivos quanto fora também, eu oriento muito aos rituais de gestão. Né? Você tem uma reunião com o teu time para falar de resultado, você tem uma reunião com o teu time para contar o que está acontecendo, de verdade, assim, abertamente, né? E eu acho que quando você se coloca, e assim, gente, não vamos confundir, vulnerabilidade é um dos passos da empatia também, né? A vulnerabilidade, ela não é dizer, se colocar frágil. Porque a pessoa fala, mas como assim? Eu vou dizer que eu não sou bom nisso, né? Isso vai me fragilizar perante a equipe, né? O ser vulnerável significa que você em algum momento vai falar, gente, tá difícil. Tá difícil para todo mundo, Mas, vocês podem ter certeza que eu vou tentar. Daqui para cá eu vou tentar. Tentem daqui para cá também? Vamos combinar assim? E quando a gente tiver esse jogo combinado e a gente achar que não tá dando certo para um dos lados, a gente recombina? Vamos fazer dessa forma, né? Porque esse jogo combinado, ele é muito importante com o time. Eu tenho algumas situações que acontecem lá no meu ambiente, que a pessoa fala assim, nossa, mas nós entramos numa reunião com o cliente, e daí o meu líder não deixou falar, ou eu só apanhei, ou eu apanhei de todos os lados. Eu falo, como é que vocês combinaram o jogo antes? Não combinou. Não, a gente não combinou. Assim, se reúne, combina como é que vai ser. Quem vai fazer que papel?
é como se fosse uma peça teatral. Uhum. Qual é o papel que você, líder, vai fazer? Qual é o papel que você, equipe, vai fazer? Né? Então, eu acho que, não sei se respondendo mais objetivamente sua pergunta, é tentar humanizar esse líder. Mas vamos lembrar que, assim, não estou falando aqui de nada de abraçar árvore. Estou falando de uma humanização de um ser humano que está por trás, que está emprestando o papel de líder para o ser humano que ele é. Porque a gente não tem essa dissociação no dia a dia. Tínhamos no passado, lembra? Naqueles Sim. modelos bem, vamos dizer assim, mais autocráticos, de que o líder, opa, entrei no trabalho, agora eu sou o Alexandre do trabalho. Meus problemas ficaram lá fora. Né? E acho que a humanização desse líder que não é um super-herói, que ele tem problemas familiares, ele tem problemas, sejam eles de qualquer espécie, tem sido quebrado à medida em que você põe para o seu time, expõe a sua vulnerabilidade. Eu acho que é um caminho, não resolve completamente, acho que sim, precisamos de empatia de ambos os lados, né? Sim. O se colocar no lugar que a gente estava tanto falando, né? Pro meu time lá, às vezes eu provoco eles falando, tá, bacana, então, essa não é a melhor decisão. Que decisão você tomaria, então? Qual é a decisão que você acha que, se você estivesse no meu lugar, que decisão você tomaria? Isso é interessante, porque você é crítico, mas você tem uma opinião, você tem uma ideia melhor, o que você pode colaborar? Você propõe, né? Porque não tem proposta, né? Mas isso, eu critico nesse sentido, essa falta do time. Porque, por exemplo, você vê uma geração que vem para trás, quando pula uma geração, você vê que essa geração que era mais dura dá uma amolecida. Então ela aceita mais. Então você vê a relação do avô com o neto. É uma relação de aceitação maior do que ela tinha com o filho. A pessoa, né, você é mais rígido, e daí você escuta, né? Mas vô não tem a obrigação de criar, tem a obrigação de educar, mimar. né? Educar é o pai. Daí você fala, poxa, na minha época não era assim, né? Então, o que eu sinto é assim, que no mundo corporativo existe isso também, tanto que você vê esses conflitos de gerações quando você está mudando, né? A sucessão, o processo de sucessão, que tem um conflito muito grande entre pais e filhos. E tem um conflito maior quando ainda tem a geração do avô na companhia, porque o avô não aceitava quando a opinião era do filho e começa a aceitar a do neto. E o filho se revolta. Então, é algo assim que você vê, é muito natural. E o que eu estou sentindo hoje é que a gente está esquecendo esse passo natural, né? Você está vindo de uma exigência maior. Você não me respeite. Você me aceite. Eu falei assim, calma, vamos começar te respeitando e depois eu te conhecendo, eu vou te entendendo e daí eu vou te aceitando. É isso que eu acho que falta um pouco no nosso mundo corporativo. Eu pego isso porque é uma situação muito confortável. A gente tem, por exemplo, os jovens que chegam na sua empresa querendo que a sua empresa seja o ambiente do Google. E você fala, tá, você dá vontade de falar, você não pode falar. Então, se aplica para uma vaga no Google, em vez de se aplicar para uma vaga na minha empresa. E isso não existe. Não. Tá mais fácil eu transformar a sua empresa no Google do que eu entrar no Google. Daí você fala assim, nossa, acho que não. Então, isso daí fica muito difícil e a gente tem uma pressão também das grandes empresas adotando essas técnicas, esses ambientes, que cada vez mais parece que esse ambiente é comum e o ambiente da tua empresa que não é comum. Então, você se sente errado. Então, eu sou o patinho feio? Não sou o patinho feio. É diferente. Mas essas grandes empresas... A gente sempre se acha errado. Acho que até na educação dos filhos a gente acha que está errado.
Eu, de vez em quando, a minha filha comete um erro e eu vejo. Culpa nasce com a gente, né? Quando nasce a criança, nasce a culpa, Aí né? eu falo, Essa é boa. errei nisso. Não é ela errou, eu errei nisso. Ela errou porque eu errei. E na empresa é a mesma coisa. Falando como empregador, e eu não tenho a sua formação, o seu treinamento, não tive a oportunidade de participar. Então, eu aprendi. Eu, até 8 anos atrás, era funcionário e deixei para virar empresário. E fui aprendendo. A melhor coisa que eu pude fazer foi ter empatia, como você falou. Talvez não tão da maneira correta que você falou, mas eu sempre vi o funcionário Intuitivamente, né? Porque a gente faz isso intuitivamente. Sim. Né? como uma pessoa. Como uma pessoa, um ser humano. Então, eu até hoje, eu detesto mandar alguém embora. Eu não consigo mandar embora. E tem funcionário, às vezes, que eu não vejo a hora de mandar ele embora porque ele está causando prejuízo. E aí, quando ele senta na minha frente, eu olho nos olhos dele, e às vezes eu olho o lacrimeja, e eu fico super chateado. Não. Então, são várias coisas que a gente acha que é fácil e não é. E aí, nós vamos aprendendo e aplicando técnicas. Então, por exemplo, você falou da reunião de resultados e participações. Nós já tivemos reuniões e foram super positivas. E já tivemos reuniões também que, no final, uma delas me ligou e falou, olha, eu tô indo embora. Eu falei, por quê? Porque eu acho que essa reunião foi destinada totalmente para mim. Não, mas não foi para você, nós todos conversamos e tal. Então, é muito difícil, porque aquela reunião já tinha dado certo outras 4, 5, 6 vezes. Aí eu pego, às vezes, para chamar a atenção de um funcionário, em vez de chamar ele na minha sala ou no escritório, alguma coisa, que eu falo para ele, vamos tomar um café na padaria? É um ambiente melhor. Aí eu sento lá e falo, tá acontecendo isso, isso, isso. Cara, você é um baita profissional, tá. Mas eu preciso que você entregue isso. Aí eu peço um café, eu fiz isso com um funcionário, e ele vai reconhecer. Ele está até hoje, é um dos melhores funcionários. Eu pedi um café e um pão na chapa. Aí a mulher me trouxe. Aí eu falei para ele assim, e se ela tivesse me trazido um suco de laranja e um misto quente? É melhor e mais caro, não é? Só que não era o que eu queria. Eu queria um café e um pão na chapa. Então, quando eu tenho você onde eu coloquei, eu espero que você me entregue um café e um pão na chapa. Então, você trabalha pra caramba, você é um super profissional, só que você está entregando um suco de laranja, não sei o que, às vezes até melhor, mas não é. Então, tá faltando aquele café com pão na chapa. Então, eu uso tudo isso. Ontem, para você ter uma ideia, para você ver como eu tento todos os tipos de coisas. Estratégias. Não falta esforço. Eu recebi num grupo de amigos uma oportunidade de emprego para um cargo, para não tentar dar nome para as pessoas. E aí eu tenho um funcionário na empresa que é um dos funcionários mais importantes, porque eu tenho um sócio, eu tenho um funcionário muito importante, mas que ele é muito mais parecido com o meu sócio, e eu tenho um outro funcionário que é muito mais parecido comigo, e depois eu tenho as meninas de contabilidade, RH e tal. Então, esse funcionário muito parecido, ele tem um nível de importância para mim muito grande. E se vocês querem saber, até fora de lá a gente conversa. Só que apareceu uma vaga que eu acho que para ele era uma porta. E se eu perdesse ele dentro da empresa, ia fazer muita falta para mim. Mas se ele não tivesse aquela oportunidade, talvez não tivesse outra. E eu mandei para ele a vaga. Falei, cara, você sabe o quanto eu te respeito, o quanto você é importante para a empresa, o quanto eu gostaria que você ficasse e esperasse esse tempo de crescimento que nós estamos tendo, mas tem uma oportunidade. Se você tiver, eu vou ficar feliz por você como pessoa, muito triste como empresa. E ele falou assim, não quero ficar porque eu quero crescer com vocês. O que eu não estou tentando falar que eu sou isso ou aquilo, mas é o tipo de relação. O que a gente tem aqui, eu tenho certeza que eu não vou encontrar em outro lugar, e eu tenho certeza que esse projeto vai crescer e nós vamos crescer junto. Então, essa vaga eu vou passar para uma amiga. E passou para uma amiga. Então, isso deu certo com ele ontem, mas não necessariamente vai dar certo com outra pessoa. Então, é muito difícil. Esse timing que a gente tanto fala da geração, e já tirando o rótulo da geração mesmo, porque o mundo está mais acelerado, a gente obviamente vive a era digital, e a gente não tem paciência para assistir, a gente assiste séries no nosso tempo, a gente assiste filme no nosso tempo, porque tá tudo na nossa mão, né? É verdade. Eu vi outro dia
uma tirinha lá, enfim, no Instagram, uma coisa super interessante, porque assim, a gente lá atrás esperava tocar uma música na rádio, você pedia música na rádio. Nossa, é verdade. Você não pede, você Ficava vai lá no seu streaming, lá no seu aplicativo e você escuta a música que você quer a hora que você quer. Nossa, esperando você pra ficava lá gravar, pra assim, gravar, né? Pra gravar, E se o cara falasse no exatamente. meio da música, você fala assim, mas Exato, estragou. Rádio, não sei que ela A gente estragou. deixava Estragou. fita cassete gravando É. para um show, uma programação na TV que a gente quisesse assistir. É verdade. Então, assim, não dá pra gente também, esse é o processo que eu chamo de empatia, que é o sistêmico, que é o orgânico, na verdade, né? Que é a gente fazer isso de maneira assim que o meu filho, seu filho, os nossos filhos não sabem o que é esperar. É. Por que eu acho que a pessoa, quando ela entra no mundo organizacional, de novo, ela vestiu uma capa, uma persona, que ela vai falar, nossa, claro, vou esperar aqui, ó, pacientemente para o meu momento de crescimento. Não vai. Agora, como é que nós, de forma estratégica, montamos ferramentas, damos ferramentas, e acho que o RH, nisso, ele traz um papel extremamente importante, fundamental, que é dar a ferramenta, ajudar esse líder a dizer assim, olha, Ale, você pode não lidar com essa geração? Você fala, Carol, não posso. Não Você pode. pode não contratar? Vamos não contratar? A gente, mundo perfeito. Te pega esse cara que quer trabalhar no Google, deixa ele lá trabalhar no Google, a gente vai lá. não quer ele aqui. A gente não pode, porque a Sim. gente precisa, né? Então não adianta a gente ficar brigando com isso, não é inteligente da nossa parte, não é inteligente da parte do RH, não vou atrair as pessoas, né, os talentos que a gente tanto fala. Como é que eu vou lidar com isso, né? O que eu trago para vocês, e óbvio, não é perfeito, mas é um caminho, e como eu tenho tentado lidar com essas possibilidades, porque eu tenho hoje na empresa uma base de 117 estagiários, então vocês imaginam 117 pessoas querendo oportunidades, querendo saber amanhã. Elas entraram hoje, elas querem saber amanhã se elas vão ser efetivadas, né? A tentar entender que, assim, ok, já entendi, empatizei, que ela tem um timing mais acelerado do que a gente pensava lá de carreira, né? E aí eu comecei a desenhar e deixar exposto mesmo, a gente tem uma intranet que eu chamo de trilha de carreira. Então eu mostro para ele assim, eu falo assim, ó, clica aqui nesse botãozinho, já que vocês adoram clicar em tudo, então clica aqui. Você vê o mar de possibilidades que você pode ter. Você não tem só uma carreira linear, você pode transitar. E a gente criou esse mapa que eu faço muito essa analogia com o metrô, né? Acho que a gente até já conversou sobre, que eu acho super relevante dizer assim, que quando a gente, todos nós aqui, e quem está nos ouvindo, já andou de metrô provavelmente alguma vez na vida, e você não chega lá no metrô e diz, que legal, para onde eu vou hoje, hein? Vou perguntar lá pro motorista, onde é que ele vai? Que aí eu vou com ele, né? A gente chega sabendo onde eu vou desembarcar. Eu sei qual é a minha estação. Só que, bom, por que eu tenho um mapa lá? Porque eu posso ser novo nessa jornada. Eu posso ser novo nesse trajeto. Eu quero saber, de repente, se tem uma linha mais inteligente, mais interessante, com menos gente, Paradas, né? menos paradas, enfim. Então eu vou lá e consulto o mapa, que pode me dar as conexões, as possibilidades, as intersecções que a gente fala, né? As baldeações, enfim. Sim. Então, o que, na minha visão, a empresa pode e os RHs devem ajudar os líderes a trilhar? Não é o plano. O plano é teu. O plano, estagiário, é seu. Eu não posso saber onde você quer desembarcar, porque a viagem é sua. Eu posso te falar dos caminhos. Então, eu, como empresa, consigo te dizer que aqui você vai ter esses caminhos. E não é a cenourinha, gente, porque já passou da fase também, tá? Da gente ficar abanando a cenourinha lá na frente, os caras correndo igual uns loucos. Não é a geração, né? São as promessas que eles falam que são as promessas infundadas. A gente precisa mostrar para eles o caminho e dizer assim, ó, você topa essa jornada? Essa jornada, ela pode ser encurtada? Ela pode. Você pode pegar atalho? Você até pode. Mas quanto que você está preparado para viver? Porque a jornada, né, o curtir o caminho, faz parte. Às vezes você não quer nem, né, o fim, você vai falar, cheguei, era isso. Mas o caminho, como é que você vai trilhar isso? Como é que é essa jornada? Como é que você vai viver essa experiência? Que ela tem que ser recheada, na minha opinião, de capacitação, né, do jeito, da cultura dessa empresa.
que aí a gente entra num lugar que para mim ela é fundamental para o sucesso de qualquer geração, né? É intergeracional, que é a gente dizer assim, o jeito que a gente faz aqui é assim, é dado, não é democrático. O jeito de uma empresa, a cultura, ela é estabelecida, né, na sua essência, lá pelos seus fundadores, etc. E ela tem que ir, ao longo do tempo, se colocando através de comportamentos que a gente possa checar, calibrar se elas estão indo ao encontro desse jeito, né? Então, desculpa, amigo, não vai ser como o Google, porque se fosse como o Google aqui, não funcionaria. Que aqui a gente tem um jeito de ser, uma cultura, os valores, crenças, propósito, né? Só que aí eu pergunto para vocês, e se as pessoas que convivem comigo, que me ouvem falar, escutarem, sabem que eu falo bastante disso. Quanto que você, líder, alinha a expectativa? No momento que você mostra essa jornada, né? Que você facilita para que esses pontos de contato das jornadas seja coerente com a cultura que a gente está colocando na empresa. Né? Porque às vezes eu falo, nossa, aqui é muito legal. Aí ele passa 2, 3 dias e fala, aqui não é nada legal. Meu líder não é nada legal, Não é. né? Não, aí eles falam assim, não, mas a empresa, olha, a empresa é maravilhosa, mas meu líder, não, desculpa, a empresa é materializada no líder, porque a empresa você não pega. A empresa é um ser que não é possível de ser Abstrato, praticamente. abstrata. Quem é que materializa a nossa visão? Quem é que materializa os nossos valores? É o líder é porta-voz. Né? Por isso que a gente começou lá no começo da nossa conversa, a gente falou o ônus e o bônus de ser líder. E eu acho que as pessoas que querem ser líder, que querem seguir por uma carreira de gestão, e pasmem, né, tem dado de pesquisa já que mostram que está diminuindo o interesse, principalmente da geração Z, de ser líder. Eu ia chegar nesse ponto mesmo. Tem muitos que não querem. Você fala, Já não, enxergaram o ônus. você tem a oportunidade de ser coordenador. Não, mas eu, como engenheiro de obra, eu toco uma obra só, 5 horas da tarde, pego meu carro, vou embora e já era. Se eu for coordenador, eu tenho que tocar 3, ir para o escritório, participar da reunião de coordenação. E não quer isso. E é uma dificuldade também do líder a reconhecer quem é essas pessoas que querem. Tem uma outra dificuldade também, que é o seguinte, quando você tem... Isso é meio egoísta que eu vou falar, mas me perdoe. Você tem um engenheiro muito bom, tocador de obra, e se ele passar a ser um líder, ele vai ser um líder mediano e você perdeu um bom tocador de obra. Só que ele merece, porque ele é muito bom. Então, é complicado. E ele é bom em quê? Em tocar a obra. É um ponto muito importante que você tocou de discussão. Porque quando a gente analisa, é muito difícil isso, e é convidativo até a gente se aprofundar mais no tema. Existe uma diferença clara entre o que é potencial e o que é prontidão, né, gente? Prontidão é como eu tô hoje, sentado na minha cadeira. Potencial é o que eu posso ser. Numa cadeira da qual a gente não temos a possibilidade ainda de saber como é que ele vai naquela cadeira. Por isso que eu conheço poucos testes e profundos, por exemplo, de comportamento, que medem, que tentam medir ou que tentam dar uma previsibilidade para a gente com relação a potencial. Tudo que a gente tem hoje, tudo que a gente faz hoje no mundo organizacional, é uma tentativa de. Então, quando você me diz assim, né, eu quero que esse cara, ele é muito bom como um engenheiro, e eu quero que ele se torne líder, porque ele é muito bom como engenheiro, a gente começa a discutir assim, que atributos eu tenho para essa função de líder? Que atributos eu quero para essa função de líder? E certamente ele não vai estar pronto. Mas eu vou ajudá-lo a atravessar essa ponte para chegar lá, mas ele tem que querer, obviamente, né? E quando a gente percebe que as pessoas estão querendo menos ser líderes, talvez, será que não tem sido nossa responsabilidade de se mostrar, quando você fala de inspiração, para mim, é como valor. Não sou eu que atribuo, é o outro que atribui a mim. E é através das minhas atitudes, as atitudes que eu tenho, e as atitudes que são naqueles momentos que eu não estou preparada mesmo, que eu não estou coreografada, naqueles momentos do meu mais natural possível, né? São nesses momentos que a gente começa a perceber, bom, e aí? Eu sou inspiradora? De fato, o que é ser inspirador? Inspirar alguém a algo é o quê? Faz como?
De que maneira? Então, será que a gente está sendo pouco inspirador ao ponto, acho que é uma provocação que a gente pode refletir, né? Ao ponto das pessoas olharem e falarem assim, nossa, não, Deus me livre de ser igual a Vladimir. Deus me livre de ser igual a Carol. Deixa eu ficar aqui, porque tá ótimo, né? E olha que dicotômico que a gente está falando, porque ao mesmo tempo que a gente falou de crescer, do jovem ter um timing muito mais dinâmico, muito mais acelerado do que a gente imagina, até do que a gente pode oferecer até no mundo organizacional, a gente está falando de um decréscimo, de uma forma que as pessoas não estão vendo a liderança ser algo interessante. Mas eu quis dizer, eu usei a palavra egoísta porque sendo egoísta mesmo. Ele pode até vir ser um bom líder, só que eu perderia um excelente tocador de obra. E eu gostaria de não perder, porque eu não tenho como substituir. E é possível mantê-lo motivado. Não. Mas se for daí vontade dele. Mas daí também um item que é o que você falou. Você lidera dando exemplo. Você tem que dar o exemplo para quem tem abaixo de você, que ele tem que preparar alguém para assumir o lugar dele. Esse é um pré-requisito para assumir. Ter um sucessor. Tem que ter alguém preparado. E nesse sentido, eu acho que a gente não consegue repassar, ou eles não absorvem essa informação. Eles ficam esperando você preparar até o sucessor dele. Então, o líder hoje ele tem que liderar e preparar os sucessores dos liderados. É algo complicado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, numa organização você tem 10 líderes e 100 tocadores de obra. Vou chamar tocador de obra, mas pode ser operário e tal. Os liderados. Então nem todo mundo vai chegar à liderança. Sim. E aí ele faz o quê? Minha carreira acabou, porque o meu colega aqui do lado chegou, eu nunca vou chegar, então eu vou parar. Não. Às vezes ele é muito bom no que ele faz, ele merece reconhecimento, remuneração por isso, e tentá-lo manter motivado. Eu vou num restaurante, uma hamburgueria, que meu avô ia, meu pai ia. Chego lá, tem o mesmo garçom. Aquele tiozinho, com aquele chapéuzinho lá e tal. A vida inteira, 50, 60 anos trabalhando como garçom lá. E tá feliz. E ele atende a gente assim, espetacular. Muito motivado. Mas é por isso que a gente falou lá no começo. Saber dos motivadores, dos seus liderados. Em conhecê-los. Eu participei uma vez de um projeto que era a gente desenhar a jornada do desligamento, né? Uma empresa, ela queria entender como é que ela poderia fazer isso de forma mais humana possível, né? É um assunto legal de falar, mas é um assunto que a empresa queria dentro da jornada do colaborador, o desembarque. Faz parte, né, gente? Sim. Ou por minha vontade, ou pela vontade da empresa, isso vai fazer parte. E aí, um líder perguntou assim para mim, eu tenho uma dúvida, que momento que é melhor fazer o desligamento? De manhã? Na hora do almoço? No fim do dia? Porque eu fico com essa dúvida, ele falou para mim, eu não sei que momento, né? E aí a minha resposta para ele foi, depende. Depende quem é o seu colaborador. Ele é uma pessoa que gostaria de pegar a bolsa dele, sumir e nunca mais olhar na cara de ninguém? Se for, talvez no final do dia ou na hora do almoço, que ninguém esteja no escritório, seja o melhor momento. Mas ele é uma pessoa expansiva, ele gosta ele vai querer abraçar cada uma das pessoas, ele vai querer almoçar, vai querer dar tchau. Você vai fazer um pouquinho antes do almoço. Então, assim, gente, a história da carreira, da gente preparar as pessoas, depende muito do que elas querem, depende de você como líder saber o que ela quer, né? E você diz assim, cara, vamos combinar esse jogo aqui, eu vou te preparar. Mas a gente precisa preparar também embaixo, né? A gente precisa preparar o seu sucessor. E aí isso é tão combinado que ele faz esse movimento de ver quem são os potenciais dele, de dar feedback, porque o preparar não é só tecnicamente, né? Obviamente, esse talvez seja mais fácil. Mas você o mais difícil seja ser líder, né? De fato. Né? Mas você falou algo interessante. Eu tô lembrando daquele filme do Bop, né? E me veio à mente na hora que o protagonista chega para a esposa e fala que ele tinha escolhido a pessoa errada para ser o sucessor dele, por isso ele
falhou e ele não vai ter o sucessor. Então, ele não vai sair daquela posição. Exato, não vai ser promovido. Então, é interessante, É. mas você vê que era algo claro. É. Olha, você vai ser promovido se você fizer o seu sucessor. Exato. Devia Se ser vo- um dos atributos para ser promovido. interessante. Qual é o item check que a gente dá? Tem sucessor, né? Agora, você está discorrendo bastante o mundo RH, Uhum. e daí eu vejo que não é um problema do nosso setor, é um problema realmente Com certeza. geral, né? Mas o nosso setor, por ser um setor mais linear, assim, o pessoal de exatas, tem que estar tudo muito bem claro, mas eu estou claro até um ponto. Tem muita diferença, tem muito mais dificuldades. Até tô te provocando para ter um alívio, para assim, ufa, não somos só nós, né, que estamos nisso. Sim. Não, são só vocês mesmos. E olha, se espelhe em outro setor. O problema que você tem, a luz no final do túnel não é um trem vindo Na no sua seu encontro, direção. na sua direção. Como que você vê isso? Eu acho assim, né? Eu me recuso sempre a dizer que o nosso mercado ele é mais atrasado. Porque o nosso mercado é feito de pessoas, logo nós somos os atrasados, né? Então, acho Sim. que é uma coisa para a gente refletir. Mas sim, eu acho que o nosso segmento acaba, não sei se sofrendo mais, mas talvez eu percebo que a dinâmica de assuntos que um líder, especialmente de obra, precisa lidar, né? Ela transcende aquilo que é o papel dela como líder, né? Ela lida com o fornecedor, com o empreiteiro, né? Que é o fornecedor, enfim, mas lida com diversos tipos, né? Tipos, de fornecedores, com o orçamento, com o custo, com o planejamento, e com as pessoas. Sim. E quando eu ouço isso, eu falo assim, então, mas devia ser assim, ó, eu lido com pessoas. E aí essas pessoas me trazem esses resultados, né? E fica parecendo que eu tô puxando sardinha para a área de recursos humanos. Mas no final das contas, né, a máxima de que a gente contrata pela técnica e demite pelo comportamento, ela é 100%, ela é verdadeira, né? Porque no final das contas, eu só sei se essa pessoa é boa, que essa pessoa é boa, quando ela age. E se ela não agir, não tem como saber. Nossa, mas Carolina, nós pegamos um currículo aqui, o cara se formou em Harvard, ele é excepcional. Sim, mas ele não age como? Não tem como saber. Não consigo avaliar essa pessoa, né? Então, eu percebo que eu acho que o nosso mundo sofre, talvez, um pouco mais. Eu já trabalhei em outros segmentos, mas a minha maior parte da carreira foi na construção civil. E eu percebo que pelos perfis tão múltiplos que a gente lida, que eu estou lidando com um mestre que tem 60 anos, Sim. eu estou lidando com o encarregado, com o cara lá, com o servente, com o pedreiro, enfim, eu lido com tantos interesses, vamos chamar assim, porque eu acho que o líder ele é servidor do ponto de vista de necessidade, né, não de desejo, de necessidade. Então ele tem que estar atento ali às múltiplas necessidades daquele time tão plural, tão diverso, que eu acho que é assim a parte mais difícil. E aí vocês já devem, porque todos nós somos seres humanos e passamos por isso, que eu faço o que é mais fácil primeiro, o que é minha zona de conforto. Sim. Então é claro que eu vou discorrer melhor sobre liderança, ou vou dizer, olha, faça isso ou faça aquilo. Eu evito muito isso, porque eu não gosto particularmente, mas é dentro da minha realidade, né? Como recursos humanos. Esse é meu foco de atuação. Quando você tá lá no dia a dia, é difícil pra caramba. Então, o que eu tenho feito como recursos humanos e tenho tentado para o nosso segmento, porque acho sim que a gente acaba tendo um atraso, e principalmente, e você falou muito bem no começo, porque nós demoramos para ter recursos humanos, Sim. que hoje já está até fora de moda falar recursos humanos também, né? Temos talentos, gente gestão, enfim. Nem aprendemos, já estão mudando o nome. Exatamente, mas porque os outros players, os outros segmentos estão falando de trilhas de desenvolvimento, estão falando de temas que, assim,
estão acontecendo no mundo há bastante tempo. Né? E nós, por demorarmos para dar esses passos, e eu vejo isso muito porque eu acho que o RH senta pouco ainda na cadeira estratégica das construtoras e das incorporadoras. Né? Eu vejo que e isso é uma missão nossa, como profissional, é colocar a área no centro, é colocar a área na tomada de decisão. É naquela linha que eu falei, né, de valor. Não adianta eu ficar gritando com a bandeirinha lá, viu, minha área tem valor. Não, eu tenho que gerar esse valor e você Olha, perceber esse valor. Você falou um negócio interessante, porque eu estava participando de um grupo de RHs da Fundação Dom Cabral, e eles falaram exatamente isso. Então, quer dizer, também na indústria, nas outras companhias, Sim. eles sentem Sim. essa falta do RH estar mais próximo do estratégico. Da tomada de decisão. E a gente, por outro lado, que está no RH, fica lá chorando, falando, eu não sou chamada para a reunião, eu não faço parte do negócio. Então, eu acho que eu tento trazer de uma maneira prática, através de formação de liderança, né? Eu uso uma ferramenta de gestão na empresa que ajuda os gestores a dar feedback. Porque eu fiquei pensando assim, gente, vamos lá. Eu vou ficar batendo nesses líderes falando que eles não sabem fazer liderança ou vou fazer alguma coisa para ajudar esse líder, né? Então, dar ferramenta é ferramental mesmo. Eu desenhei uma academia de mentoria, porque eu falei, esses líderes, eles precisam mentorar alguém lá para baixo, para que eles possam ajudar as pessoas a se desenvolver. E quando eu estou mentorando alguém, não sei se vocês já tiveram oportunidade, você também revisita as suas questões como líder. Uhum. Porque o que você está falando ali, e mentorar, não significa que você vai sentar numa cadeira e vai falar, então, e aí, ó, eu vou te contar como é que eu fiz. Não, tem ferramenta, tem técnica, tem formação para isso. E à medida em que você se desperta para o lugar de estou sendo mentor de alguém, você também se auto-percebe nos seus gaps, naquilo que você também tem de falhas. Interessante. Né? E eu acho que essas ferramentas todas, estou pontuando para vocês, para dizer que dessa maneira, eu consigo diminuir, talvez, esse gap que você me perguntou, né, dessa coisa da construção civil ser, de fato, falar de assuntos que talvez o mundo já esteja falando, né, há muito tempo e a gente está falando agora, ou às vezes nem está, porque sim, tem empresas que a gente percebe que tem só uma administração de pessoal, um departamento de pessoal. Porque precisa fazer o básico. E aí a cabeça do líder, e aí do líder principal da empresa, entender o que ele quer, qual é a estratégia de pessoas que ele quer implantar na empresa dele. Né? Se eu quero ser somente a lei, ou se eu quero fazer essas pessoas quererem estar aqui, se eu quero fazer elas permanecerem aqui, né? Se desenvolverem, enfim. Eu acho que na construção civil, a maior dificuldade é o que você falou, é a pluralidade que nós temos de pessoas. No canteiro, sim. Então, a gente tem desde o engenheiro sênior, o engenheiro residente, o estagiário, o técnico de edificações, o comprador, o auxiliar, o encarregado, o mestre de obras e tal. Então, é muito difícil você falar a mesma linguagem com todos eles. É muito difícil. E outra coisa que eu vejo é o seguinte, a minha empresa, por exemplo, eu estou quase nisso no básico, porque eu não sou uma baita construtora com uma capacidade, só que eu chego a ter 300 funcionários às vezes, desde engenharia até mão de obra direta. E eu vim com uma mentalidade que na época o empreiteiro ele conseguia tocar a obra sozinho, ele tinha um apontador que anotava as coisas, passava para aquele cartão de ponto que era para bater, mas ele anotava a mão, mandava para o contador fazia o lerite, acertava com o pessoal e tal. Hoje, aí depois eu descobri que isso não era mais possível, não era mais real quando eu comecei, então aí eu tinha um contador e tinha uma pessoa que fazia o RH. E hoje eu tenho um relógio biométrico. Aí eu tenho jurídico, eu tenho um advogado direto na empresa para tratar dessas coisas. Então toda vez que acontece qualquer mudança, a gente tem esse tipo de apoio. Por exemplo, agora, dia 7 de setembro foi feriado e caiu num sábado. Na segunda-feira, 8 horas da manhã, ou 7 horas da manhã, eu cheguei na obra, a obra estava parada. Eu falei, o que aconteceu? Os funcionários falaram, porque sábado é feriado, então nós não precisamos pagar o sábado, então nós temos que sair às 14 horas, não às 17 horas.
Então é só para lembrar vocês. Eu falei, mas eu não esqueci. Vocês podem sair às 14 horas. É direito de vocês. Ninguém vai violar o direito de vocês. É claro que se a Alba precisar, eu gostaria que vocês ficassem e receberão por isso. Então, é uma necessidade que eu não imaginava que eu teria. E precisa. E outro ponto que eu queria levantar para você é que as pessoas estão chegando, independente do nível, despreparada não só tecnicamente, despreparada de tudo. Então, eu estava falando para a Lei que eu fui entrevistar uma pessoa, eu tive que falar para ela, você pode só tirar o fone, por favor, porque senão você não vai me ouvir. Meu Deus. E aí ele, tá bom, tirou o fone e com uma linguagem totalmente inadequada e tal. Aí é o contrato e uma vez por semana eu falo assim, olha, por favor, o copo de café que vocês utilizam, dá para vocês lavarem, porque a gente não tem uma copeira. Nosso escritório é pequeno, é nós aqui. Se você não lavar, eu vou lavar seu copo. Eu não ligo de lavar seu copo hoje, mas hoje, amanhã, depois de amanhã, não sei o que e tal. Fica chato. E outra coisa, sabe quem acaba lavando? É a Sandra. E aí, sabe que eu começo a acreditar que você é um cara machista, que você acha que ela tem a obrigação de lavar. É isso que está acontecendo? Porque se for, a gente tem um problema maior. Não é isso, desculpa, tal. E aí você tem que tratar tudo, desde o cara que não lava a louça, não levanta a tampa do vaso sanitário, não repõe a folha da impressora. Sério, cara. É isso. Porque de resto, você estava falando, a gente pode contratar o cara formado em Harvard, que talvez ele não seja bom. Eu já considerei que todo mundo que entra na empresa não é bom para mim, porque eu sou chato. Só que ele tem um tempo para se adequar. E ele vai adequando. Aí eu falo, olha, esse relatório que você está fazendo não é com essa fonte. Esse negrito, eu queria que você colocasse em outro lugar. E aí eu vou adequando. E vai, às vezes, o relatório do jeito dele e as coisas vão passando. E aí, depois desse período, se ele não conseguiu pegar a essência da empresa e tal, aí não serve. E eu, ainda que pequeno, como empresa, os líderes acabam sendo eu e meu sócio, que tem perfis super diferentes. Só que nós temos os mestres, que são os líderes diretos. Sim. E a gente faz reunião de mestria. E o que a gente pede para eles? Primeira coisa que a gente pede eu preciso que vocês sejam representantes da empresa. Ao vestir o uniforme, vocês são representantes. Então, tudo que vocês fizerem, vocês estão fazendo em nome da empresa. Você já viu eu ou o Jarbas agredir alguém verbalmente? Xingar? Não. Já viu a gente fazer isso? Não. Já viu a gente destratar o cliente? Não. Um concorrente? Não. De vez em quando eu pego o funcionário meu e empresto para o concorrente. Tá. Então é isso que eu preciso que vocês façam. Produtividade, não sei o que, nós vamos criar ferramenta, vamos fazer e tal. Mas o funcionário e todo o resto, vocês precisam representar do jeito que a gente começou a empresa. Porque quando começou era só eu e ele. Depois era eu e ele mais um. Depois era eu, agora tem 300. Então, a empresa só deu certo porque eram nós dois. O Ale sabe, muita gente fala, não fala contrata a Anselmo ou a Rodrigues, fala chama o Vlad ou o Jarbas, né? O Jarbas, é verdade. Então, as pessoas chamam por nós. Então, eles precisam ser representantes. Sem um mínimo da sua técnica. É uma coisa que eu tento aplicar. Autodidata. Mas, gente, eu fico refletindo, você fica falando, eu fico pensando assim, né? Por que mesmo quando vocês consideram... Óbvio que eu sei o porquê, só vou falar... É retórica a minha pergunta. Mas por que a gente acha que a gente não precisa de um RH sênior? E eu assessoro várias empresas que acabam me pedindo ajuda extra, né? Trabalho, de falar, Carol, olha, eu queria que as pessoas não estão ficando na minha empresa, eu sou pequena, eu não consigo contratar uma pessoa sênior de RH. E aí eu fico me perguntando, assim, né, a primeira vez que eu fui na Rocontec, e se eles assistirem, eles vão dar risada disso, porque eles falaram pra mim assim, a gente quer uma pessoa, tá, começou lá no nível de analista, depois era coordenadora, e eu falei assim, Pedro, dá aqui uma folha de sulfite. E desenhei para ele a estratégia. Falei assim, ainda que você não me contrate, tá aqui. Eu acho que a gente tem que... Acho que você precisa disso aqui, na área de pessoas, né? E o que é isso aqui, na área de pessoas? E aí ele... claro, ele não sabe. Você não sabe, muito provavelmente. E é sua obrigação saber? Não. Só que o RH, ele não é visto como estratégico. Então, assim, tá, o que para eu, empresário, montar minha empresa, o que eu tenho que ter minimamente? Alguém que pague,
alguém que calcule a rescisão, calcule as férias, né? E deu. Só que inspirado na jornada do cliente, eu imagino que o empresário ele tenha isso em mente, em que cada ponto de contato com o cliente tem um sentimento a ser transmitido, né? Desde o que vende, por exemplo, um produto, vamos pensar num bem de consumo, né? Experiência que você quer ter quando ele compra, quando ele adquire, depois, e a recomendação que ele vai fazer desse produto lá na frente. O seu cliente é o seu colaborador, ele é o primeiro. Né? É verdade. Não existe a menor condição, na verdade, de você não entender que o cliente, que o colaborador precisa viver uma experiência ali dentro. Então, mesmo quando eu era única no RH, porque sim, quando eu entrei na contar que eu era única, eu fiz questão de entender uma palavrinha que parece, ela é mais bonita do que de fato ela representa, que é o EVP da sua empresa, que é o Employee Value Proposition. Ou seja, qual é da sua empresa a proposta de valor que você entrega para o teu colaborador? E não tem nada de mais ser o que for, o que você quiser que seja. Pode ser só um emprego. Entende? Porque e aí como é que você descobre o EVP de uma empresa? Perguntando. Existem consultorias que cobram caríssimo para fazer isso, tá? Mas eu falei assim, bom, o que eu tenho aqui? Vou perguntar. Fui em todas as obras, perguntei pro fornecedor. Por que é bom trabalhar aqui? O que você gosta de trabalhar aqui? Né? O que é ruim? O que você não gosta? O que você daria de sugestão? Quando as pessoas foram falando que elas gostam de trabalhar ali, quase que por cartografia as palavras foram se repetindo. Opa, tem uma pista que eu cheguei no meu EVP. Quando eu tenho isso aliado ao que aí bate com a cultura, porque é o que de fato você sai do quadro bonitinho na parede que se você não botar em prática não serve pra porcaria nenhuma, e faz isso as pessoas perceberem isso, você tem uma proposta de valor. E aí você vai desenhar essa jornada do colaborador com base no seu EVP, no que você entrega de valor. Então, quando eu me posiciono no LinkedIn com uma vaga, o tom de voz tem a ver com o meu EVP. Porque eu tô abrindo a porta da minha casa para as pessoas conhecerem, então eu tenho que dizer para elas quem eu sou. Quando eu venho para o recrutamento e seleção, a forma como eu me posiciono no recrutamento e seleção, e estou falando de posicionamento, o que eu falo, se eu deixo ou não um candidato esperando, se a experiência que eu faço ele passar, já está dizendo muito de quem eu sou para ele. É como quando a gente recebe na nossa casa uma visita. Sim. Se a gente deixa tudo lá bagunçado no meio, não serve nada, a casa tá suja, o banheiro tá sujo, qual é a experiência que eu tô fazendo? Hotel, né? Você vai num hotel maravilhoso, chiquérrimo, você programa aquela viagem, você chega lá, sua chave não funciona na porta. Sim. A toalha, não tem a toalha. Você vai tomar um banho, quando você sai do banho, cadê a toalha? São experiências que você fala, pô, não é possível, eu não comprei isso, não era isso que estava lá no site. Depois você vem para esses 3 meses da vida do colaborador, é o onboarding que a gente chama, quanto mais eu fizer com que esse processo seja aderente, quanto mais rápido o colaborador se sentir em casa, mais é a performance dele. Eu mensuro, e uma coisa que eu acho que todo RH deveria fazer, é mensurar, né, ter dados para poder também discutir decisões, né? Esse meu dado mostra quantos % eu retenho nos 3 primeiros meses. E quando minha taxa baixa de 90%, eu começo, opa, peraí, tá acontecendo alguma coisa? O que tá acontecendo com esse colaborador que ele não tá conseguindo em 3 meses ver quem é a empresa? Né? E aí a gente vai descobrir, bom, gestor contratou, pode ser, no frigir dos ovos, contratamos errado, não era esse perfil. Não, o gestor precisava de uma coisa, mas no fim das contas, por velocidade, querer contratar rápido, contratou errado. Enfim, tem uma série de coisas, mas eu preciso analisar, porque eu não posso errar de novo. Aí eu desenvolvo a carreira dele, dou ferramentas, monto trilha, dou treinamento, capacito. E aí vem uma parte importantíssima de tudo isso, reconhecimento. Como é que eu reconheço esse colaborador? E aí você vai falar para mim, Carol, não, mas eu não posso, né, reconhecer. Não tenho Coisas muito simples que não requerem dinheiro. Quer ver uma delas? Eu mando uma cartinha no e-mail falando parabéns a partir de 1 ano de empresa. O cara acha aquilo, ele divide com a família, ele posta no Instagram. Quanto que me dá de dinheiro? Quanto que eu gasto? Só se for tempo, né? Não, mas é interessante o que você fala.
cara se sente pertencente, sabe? A essa cultura. Eu costumo ligar para os meus funcionários. Olha lá. Da sexta-feira Você eu falo... entende? Não tem certo e errado. Você tá onde? Ah, eu tô na obra. Pô, cara, já deu a hora de você ir embora. Você precisa descansar, você tem família. Você vai como embora? Pô, cuidado no trânsito, cara. Tem o IAT anda de moto. Cara, cuidado, tá chovendo, cara. Quando você chegar, você me avisa. Tal. Ah, não, eu aviso. Tal. Você vai fazer o que esse final de semana? Tem uns orçamentos para entregar. Eu falo, cara... Não, o líder é um pai. Né? Mas eu achei interessante que... É porque dinheiro eu não posso dar, então. Então vai fazer o quê, né? Dá um carinho. Eu achei interessante o que você está colocando. Eu tenho 2 pontos. Um que eu acho que a gente devia trazer para capacitação, para a universidade mesmo. Não? Uhum. Esse tema. Uhum. Porque o profissional não sai preparado. E eu não estou falando de prepará-lo para ser um líder. Eu estou até dizendo, porque tudo que você discorreu, ele tem que ser preparado para ser líder e liderado. Com certeza. Então, a esse experiência preparo do líder também é importante dentro dessa jornada, né? Então, acho que falta esse preparo na nossa grade hoje, né? Então, antigamente as construtoras eram 3 sócios, né? 3 amigos de faculdade, um era bom tecnicamente, outro era bom em dinheiro, o outro era um chaveco lascado, que era... Eu acho que agora esses 3 têm que mudar, tem que pôr um psicólogo aqui como sócio da empresa, porque já tem que ter o estratégico. Eu não tenho dúvida que em pouco tempo nós teremos psicólogo dentro do carteira de obra. Você sabe que um grupo de universitários pediu para fazer um trabalho lá na empresa, né? De psicólogos, eu super abri a porta e tal, e bonitinhos demais, eles colocaram que o diagnóstico deles era que eles recomendavam nós termos psicólogos no canteiro, ou que fosse até assistentes sociais, devido à demanda que a gente teve, e as tendências de pesquisa já mostravam, lá na pandemia, que nós teríamos uma epidemia de doenças mentais. E nós temos. Né? Parte dessa jornada, e importantíssima dessa jornada, que eu acho que você vai despertando sentimentos ali, mas acontece que tem uma hora que o engajamento, eu gosto mais da palavra engajamento do que retenção, ela tem alguns pilares muito importantes, que é o celebrar, que é o reconhecer, né, que é o orgulho em pertencer, e tudo isso você faz com 0 dinheiro. Você não precisa de dinheiro para fazer, né? Para ter, por exemplo, um bolo do aniversariante do mês. Você vai ter o dinheiro de R$300 de um bolo. Que são coisas assim que você faz, né? Que geram uma simplicidade. Eu quero trazer aqui, a gente desmistificar, porque às vezes a gente vai em eventos, em palestras, em empresas ultra estruturadas, que você tem a distância do que você pode fazer para o que você tem, é tão grande que você não faz. Nosso cérebro, assim, às vezes ele é meio preguiçoso, né? Ao ter que fazer, ao olhar o todo, o tamanho do que eu tenho que fazer, se eu não fatiar, meu cérebro diz, nem comece. Você não vai conseguir. É muito grande o que eu tenho que fazer. Então, a minha dica, sempre a minha sugestão faz um pedacinho que você vai costurando. Hoje eu tenho conversas e tenho assuntos dentro do mundo de RH, dentro da organização, dentro da empresa, das quais eu nem imaginava que nós tivéssemos. Porque foi uma construção, sabe? Eu gosto muito da matriz de esforço e impacto, né? Se a gente tiver a habilidade de ir mensurando ali o que eu gero muito impacto com pouquíssimo esforço, a gente vai priorizando as nossas ações, né? Então, trazer aí as pessoas engajadas, a gente lá é muito festeiro, né? Então a gente tem banda, a gente tem futebol, a gente tem eventos que a gente fala, meu Deus, né? É tanto evento que você fala, peraí, tô perdida, qual que evento que eu vou hoje? Mas porque a gente quer estar junto. Entendi. Não é uma coisa forçada, não é uma coisa que eu faço porque eu tenho que ir. Porque quem não é visto não é lembrado, sabe? Sim. Assim, ou não é... Né, notado, etc. Então as pessoas querem estar juntos, e isso, dentro de um lugar de engajamento, faz com que ela queira estar ali. E querer estar ali é muito melhor do que ela precisar ficar ali, entendeu? Eu tenho certeza da importância da RH, inclusive na minha empresa, no tamanho.
É claro que o meu perfil de trabalho, eu tiro uma, uma fraçãozinha de cada obra para poder sustentar minha estrutura. Então, ter um RH sênior é difícil. E as experiências que nós tivemos, hoje eu tenho um RH super competente, mas que acaba ficando muito limitado à parte burocrática. É, que nem eu falei, esse negócio do horário quando tem feriado, é, dar os avisos na época certa, comunicado interno, essas coisas. Não consegue desenvolver. E eu vejo exemplos, aí já fora da minha empresa, que, desculpa, mas eu questiono, de uma maneira leiga e respeitosa, a efetividade disso. Então, por exemplo, hoje eu chego numa obra que normalmente 7 horas da manhã o pedreiro já estava bravo porque o servente não tinha feito massa para ele ainda. E se ele não fez massa às 7 da manhã, ele não produz a quantidade suficiente para ele fazer um bom salário. 8 horas da manhã, os funcionários estão fazendo ginástica laboral na obra. Ginástica laboral. Então, eu não sei o quanto isso efetivamente contribui mesmo para todos esses aspectos. O ENPS que a gente fala é altíssimo, mas a produtividade está lá embaixo, né? É impressionante. Essa conta ela tem que fechar. E você né? quer que Não eu te dá falo só- uma coisa que dá super certo? Feriado na quinta-feira, sexta-feira, você sorteia uma moto para todos os funcionários que forem trabalhar. Isso dá super certo. E isso não aprendi no RH, aprendi na obra, porque eu já fui para a obra Lógico. sexta-feira sozinho. E aí eu falei, o que eu faço na próxima vez? Ah, o feriado é na quinta, ó. Sexta-feira que vem, na sexta-feira, nós vamos sortear ou uma moto, ou uma cafeteira, uma air fryer, não sei o quê, para Alguma todos os coisa. presentes na obra. E aí a obra vai lá, Lota. lota, e você faz o sorteio, investiu R$ 4.000 numa obra, mas é melhor do que perder em mão de obra. Então, com todo respeito mais uma vez, porque eu não tenho a mínima técnica para falar sobre, eu mal toco obra. O quanto essas técnicas do tipo ginástica laboral são Você mais tem toda a eficazes razão. do que o Você sorteio da tem moto. toda a razão. É porque, na verdade, a gente precisa conhecer. É por isso que quando você contrata uma consultoria, ou seja o que for, ou mesmo um RH, eu brinco que da minha vida toda profissional, já trabalhei em grandes empresas, em pequenas empresas, empresas familiares e de outros segmentos, não adianta você querer trazer a receita do bolo pronto. Não existe. Né? Eu, uma vez conversando com o Pedro mesmo, e ele não era, né, na verdade, do mundo de RH, ele dizia assim para mim, eu falei, não, porque a gente tem que escrever aqui uma política, porque a pessoa não pode ter aumento em 6 meses, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele olhou para mim e falou, por quê? Aí eu falei, como por quê? Porque que regra? Qual regra? Aí eu, puta, é verdade. Que regra? Se a gente tem uma página em branco que a gente pode criar da maneira como a gente. Então, eu costumo dizer assim muito que fazer por fazer, porque é legal, ginástica laboral, porque a ergonomia, fazer por fazer não é aderente, você só vai jogar dinheiro no lixo. Você precisa muito entender o que é de fato propósito, a né? cultura daquela empresa, o que faz sentido. Não, e o que eu falo muito com os RHs, e quando eu fui consultora, eu pude ver o RH como visão helicóptero, né? E eu olhava e falava, meu Deus, eu já fui esse RH. Eu já fui, admito. Que fazia as pessoas engolirem aquilo que a gente, na nossa onipotência, achava que era o bom, que era o certo. Por isso que eu peguei ranço de tem que fazer, não tem que fazer nada. Eu tenho que ser um RH que entendo a cultura, transmito ela para as pessoas, crio ferramentas que auxiliem a tomada de decisão, que gere resultado, né? A minha meta, por exemplo, tem uma meta que é extremamente voltada, que é do negócio, que é nota do cliente. Nossa, Carol, mas o que você tem a ver com a nota que o cliente vai dar para a obra sobre custo, qualidade? Tudo. Tá dando nota para as pessoas. Quem está contratando as pessoas, obviamente, é o líder que decide, mas eu estou ali assessorando, então eu tenho tudo, eu estou treinando essas pessoas, eu estou conversando, eu estou dando feedback, eu estou envolvendo, eu estou engajando, eu estou gastando dinheiro, investindo dinheiro da empresa com ações de engajamento, eu tenho tudo a ver com a nota que o cliente vai dar. Sim. Entende? E, por exemplo, a ginástica laboral, ela é importante tanto para a saúde, quanto para o funcionário se sentir cuidado. Então tem uma importância, que nem eu falei. Sem dúvida. Eu Mas tava só depende, né? estimulando, e depende. E aí tem obra
que existe a ginástica laboral e o funcionário se sente cuidado e você não tem um resultado. E você tem sempre funcionários estressados, bravos e tal, e você não entende. E um dia eu fui assistir um DDS promovido pelo técnico de segurança contratado por nós. E aí ele fala assim, junta todo mundo, fala, pessoal, nós vamos começar a trabalhar, e aí vocês vão trabalhar em altura, obra é perigosa, não sei o que e tal. E cada um aqui é responsável pela sua segurança. Sabe por quê? Porque para a empresa você é um número. Se você morrer, coloca outro em seu lugar. Isso. E aí, sabe o que vai acontecer? O Ricardão, a partir da semana que vem, vai estar dormindo com a sua mulher e não sei o que e tal. Aí eu ouvi aquilo e falei, tá aí o problema. Ferrou, o cara acha que a gente acha que ele é um número. E eu tô pagando um técnico de segurança para preservar pela vida dele porque eu me importo com ele. Não é porque a legislação pede, que inclusive a minha empresa não precisaria ter um técnico de segurança na época. Eu tive que pegar o cara e falar, meu, você está colocando o cara contra a gente. Você quer ganhar a confiança dele? Não é assim. Você tem que falar, olha, eu estou aqui porque a empresa se preocupa com você. Sua vida vale muito. A sua vida vale para você, para mim, para sua esposa e tal. Então, todos aqui chegamos bem, vamos voltar bem. E aí, eu estou aqui junto com a empresa para te dar ferramentas e soluções. Quando eu te paralisar, não é porque eu não quero que você seja produtivo. Total. Eu não quero que você se coloque em risco e tal. Vamos mudar isso aí. Aí muda essa narrativa e muda. Então não adianta nada você valorizar o cara numa ginástica laboral, um café da manhã, Total. não sei o quê, e depois falar que ele é só um número para a empresa. É verdade. Então é complicado. Nossa, Carol, que aula, hein? Nossa, gente, que delícia de bate-papo, né? Obrigado. Tem muita coisa para absorver. Sim. Muita coisa. Né? Tem muito assunto para falar, né? A gente não falou, acho que nem metade. Verdade. Poxa, mas a gente pode marcar outras vezes. Com certeza. Porque, olha, foi um prazer mesmo. A gente ficou muito de ouvinte aqui. E tem muito para aprender e a gente tenta passar isso para o mercado e para quem nos está assistindo. Mas eu gostei principalmente da parte que você fala, é muito da empresa. E eu senti assim, da mesma forma que a gente critica as gerações mais novas do mimimi deles, eu sinto que também falta muito a gente aprender e reconhecer, porque daí fica muito um mimimi nosso. Exatamente. Né? Então a gente fica no mimimi Isso é uma boa aqui. lição. Mas eu agradeço a tua lição e espero te ver. Foi uma delícia participar, queria agradecer mesmo a oportunidade. Queria deixar aqui um aconchego, assim, um abraço aos meus colegas de recursos humanos que sei que às vezes ficam esperando a melhor alternativa, a solução mais perfeita, o dinheiro, o orçamento. E eu fico até à disposição para conversar, porque vou dizer que assim, é muito mais da nossa vontade de fazer, de mudar a chave do líder, às vezes principal da empresa, do que exatamente a gente ter todo o recurso. A gente sabe, né? Com todo o recurso do universo, você faz qualquer coisa. Mas com pouco recurso, vai da sua criatividade, da sua habilidade e da sua vontade genuína de ajudar as pessoas. Acho que essa é a minha grande missão, assim, quando eu consigo, como hoje e como na minha vida, ajudar as pessoas a refletirem sobre seus papéis e como é que elas podem ser melhor, tanto para os outros quanto para si próprio, eu já ganhei meu dia. Não, muito legal. obrigada, muito obrigada mesmo. Efeito borboleta. É isso. Eu saio um líder melhor e tenho certeza que as pessoas que assistiram conseguem também e aprenderam também onde buscar essa ajuda, essa ferramenta. Eu acho que você deixou muito claro e foi muito produtivo. Obrigado. Que legal. Obrigada, gente. Nada.